permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão e querido que nos acompanha aqui nessa manhã. É uma alegria podermos novamente termos a oportunidade de adorar ao Senhor de uma forma diferente daquela que nós gostaríamos, mas também não podemos deixar de agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? De estarmos realizando nossos cultos online ao longo de já quase 2 meses, e que o Senhor esteja abençoando a sua vida poderosamente nessa manhã. Quero deixar aqui a minha saudação aos membros da PIB Parque Independência e novamente agradecer a Deus por aqueles queridos que, mesmo não sendo membros da nossa igreja, mas têm estado conosco aqui no nosso culto online. Deus abençoe muito a sua vida, e quero reforçar aquele convite, né? De quando voltarmos a nos reunir no nosso templo, para que você venha nos visitar, para juntos ali presencialmente vivemos uma experiência, né, de calor humano, de adoração ao Senhor, juntos ali no nosso templo. Estamos morrendo de saudade dos irmãos, mas continuamos acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, como tenho falado aqui em todos os cultos, aquilo que Deus colocou no meu coração desde o início dessa pandemia, né? Estamos em crise, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E a Trindade não está de quarentena. Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo tem atuado nesse mundo, e eu tenho percebido que mesmo em tempos de crise tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, Deus tem falado aos corações, né? Pessoas têm se voltado mais os seus olhos perante ao Senhor. Ontem, conversando com uma pessoa, a pessoa me disse: olha, eu nunca orei tanto na minha vida, na minha caminhada cristã, como eu estou orando nesse momento. Ou seja, temos que também olhar o lado positivo daquilo que nós estamos vivendo e entender que é tempo de se voltar para Deus, né? Voltar os nossos olhos para o Senhor e entender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Quero também aproveitar para parabenizar os nossos aniversariantes do dia, nossa irmã Pamela e nosso irmão Longami. Deus abençoe vocês nesse dia, esteja derramando bênçãos, né, sobre a vida de vocês de uma forma muito especial e poderosa nessa data. Se tem mais alguém completando aniversário hoje, né, de vida ou de casamento, que Deus abençoe também a sua vida nesse momento. Nós estamos hoje aqui, né, nesse clima aqui de encerramento de campanha de missões mundiais. É o nosso 4º culto missionário, né? Deus precisou nos dar uma nova estratégia esse ano para desenvolvermos a nossa campanha e não deixar que nós ficássemos de fora de contribuir para a campanha de missões mundiais através da oração, através, né, da entrega da nossa oferta. Então, temos que louvar a Deus, porque mesmo de uma forma diferente, podemos dizer que a nossa campanha tem sido uma bênção, tem sido um sucesso, e certamente tudo aquilo que nós temos feito estará servindo para abençoar a vida dos missionários e das famílias missionárias que estão no campo. Nós vamos orar então, colocando esse culto, né, especial diante do altar do Senhor. Quero aproveitar para agradecer a Deus por algumas boas notícias que nós recebemos essa manhã. O irmão o Leonardo, né, filho do casal Ângela e Antônio, já está melhor, já está praticamente curado, né, da Covid. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus também pela vida
do Leonardo. E temos alguns outros pedidos de oração, né? Precisamos orar pela Mara, amiga da nossa irmã Malvina, que ainda está num quadro difícil. O Eliel, sobrinho do Eliezer, né, e da Maria, que tem melhorado, mas ainda está num quadro difícil. A Isabelle, neta da nossa irmã Jane, ou seja, e outros pedidos de oração, né? Mas nós queremos agradecer a Deus pela cura aí do Leonardo, porque Deus tem também nos dado aí o sustento. Dias difíceis, dias onde estava lendo hoje pela manhã, na última semana, o número de mortes no Brasil dobrou de quantidade. É um momento complicado e eu quero novamente, irmãos, apelar a você que nos assiste, né? Apelar a você que é membro da Primeira Igreja Batista Parque Independência. Faça a sua parte, querido. Faça a sua parte da melhor forma possível, né? Sabemos que tem aqueles irmãos que trabalham em serviços essenciais, né? Eu me enquadro num desses grupos, né? Mas precisamos tomar todo o cuidado possível nesse momento, né? Os homens, principalmente, tenho observado, né? Nas poucas vezes que eu tenho ido à rua, homens, né? Não acreditando muito naquilo que está acontecendo, com a máscara pendurada na orelha. Irmãos, vamos tomar cuidado, né? Está cada vez mais próximo de nós essa situação, pessoas das nossas famílias, parentes, amigos. Ontem, a mãe de uma colega que trabalha diretamente comigo faleceu por causa da Covid-19 e ela está de quarentena e é uma situação complicada. Ela é filha única, a mãe morreu e ela está de quarentena, não poderá ir ao sepultamento. Então é tudo muito difícil nesse momento. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos evitar ao máximo, né, ir à rua. Se você tem que trabalhar, Deus seja louvado que você tem um trabalho, vá, mas vá com todo cuidado, vá com toda a prevenção, né, naquilo que as autoridades de saúde têm nos orientado. Vamos estar atentos com isso, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento colocando esse culto diante do altar do Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade de cultuá-lo nesse momento de encerramento de campanha de missões mundiais, e quero orar pela sua vida e pela sua família também. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, ó Deus, nos reunirmos na Tua presença. Nos reunirmos, ó Deus, porque mesmo distantes estamos ligados num só pensamento, num só coração, num só espírito. E te pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, essa celebração. Que o Senhor possa receber, ó Deus, no seu trono, tudo aquilo que nós estamos oferecendo, ó Deus, a Ti. Porque o culto é para o Senhor. O culto é para a nossa edificação, mas ele é consagrado, ele é voltado para o Senhor, para que o Senhor também venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Muito obrigado pela vida de cada família, cada pessoa que nos assiste nesta manhã. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, estendendo os seus santos cuidados sobre a vida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos livres, ó Deus, da praga desse vírus. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos, ó Deus, por essa crise e chegarmos do outro lado, ó Deus, mais fortalecidos, mais preparados, mais gratos por aquilo que temos. E eu quero, ó Deus, te agradecer nessa hora pela vida do Leonardo, ó Deus, filho do casal Ângela e Antônio. Muito obrigado pela sua recuperação, Pai querido. Muito obrigado porque o Senhor atendeu a nossa oração, o Senhor ouviu o nosso clamor. E nós queremos também colocar diante de Ti, ó Deus, aqueles queridos que carecem da Tua graça, do Teu cuidado nessa manhã. Abençoa o Rafael, ó Deus, filho da nossa irmã Esther, seja com a Isabela, neta da Jane, seja com o Eliel, sobrinho do Eliezer, seja com a Mara, amiga da nossa irmã Malvina, e tantos outros que carecem, ó Deus, de um cuidado, de um toque, de uma ação especial da Tua parte. Abençoa os Teus filhos nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, também queremos te agradecer pelos aniversariantes deste dia. Abençoe a vida da Pamela, abençoe a vida do irmão Longami. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor concede aos Teus filhos mais um ano de vida. E agora, Deus, abençoa esse culto e que em tudo possamos perceber e sentir o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações e que ao pensarmos na nossa missão, no nosso envolvimento com a missão, ó Deus, que o Senhor colocou para a Sua igreja, possamos, ó Deus, nos alegrar, possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome e perceber que o Senhor continua ativo, presente, atuante nesse mundo e que, ó Deus, mesmo em tempo de pandemia, a Tua obra não para, a missão continua,
o Espírito Santo continua agindo no mundo. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco nesta celebração. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5. É o versículo da nossa campanha. É a divisa da nossa campanha, né? O tema da nossa campanha é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Você pode repetir na sua casa, né? Onde você estiver? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Filipenses 4, versos 4 e 5. Que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Né? Então esse foi o tema escolhido para a nossa junta de missões mundiais, dizendo da necessidade de nós nos alegrarmos sempre no Senhor, a despeito das circunstâncias. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo escreve essa carta de uma prisão. Mas essa carta também é considerada como a carta da alegria, onde por diversas e diversas vezes Paulo fala da sua alegria, mesmo nas lutas, de estar na presença de Deus. E ele deixa essa recomendação à igreja: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ou seja, quando nós nos alegramos na presença do Senhor e nos alegramos em conjunto, ou seja, essa marca distintiva, né, que o pastor João Marcos chama da nossa amabilidade, na alegria de estar na presença do Senhor, isso é que faz toda a diferença na vida de cada um de nós e na vida daqueles que nós queremos compartilhar essa mensagem de salvação. Então, diante dessa divisa, nós estaremos tendo agora o nosso momento missionário. Quero te convidar a prestar atenção nesse testemunho, né? Esse testemunho é dado por uma missionária que trabalha com o PEP, que é um programa de evangelização de crianças. E é um testemunho fantástico que eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Como adultos, a gente sempre pensa que a gente tem fé e que uma criança não pode ensinar nada de fé pra gente. Mas eu passei por uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. O que Deus faz na vida da gente através de uma criança. Foi um domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, onde uma das nossas alunas do PEP participou da classe e ela aprendeu naquele domingo que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente e levar a gente para o céu. E que a gente tinha que estar preparado para isso. Você já ouviu muita mensagem sobre isso, não é? Você foi para casa, passou sua semana, trabalhou tranquilo. Mas essa menina, ela ficou pensando, Stephanie, isso não, seu nome, ela ficou pensando. Quando chegou no culto da noite, eu estava na porta para receber o pessoal para o culto e chega a Stephanie com uma mochila nas costas. Eu vi ela de mochila, pensei, tá indo para algum lugar tranquila. Daqui a pouco chega a mãe. E a mãe, que não era crente, chega para mim e fala assim: o que foi que vocês falaram para Stephanie hoje? Porque ela hoje saiu e antes ela falou: mãe, eu tenho que levar a minha boneca, eu tenho que levar uma roupa e tenho que levar um lençol e uma toalha. Aí eu falei: mas eu não entendo, eu não pedi para ela trazer nada. Aí nós chamamos a Stephanie. E a Stephanie disse: tia, você lembra que de manhã você falou que a gente tem que estar preparado porque Jesus vai voltar a qualquer momento? Então eu estou preparada, minha mochila está prontinha. Se ele vier hoje, eu posso ir para o céu, porque eu estou aqui com todas as coisas que eu gosto, até a minha boneca. Meu Deus, isso é a maior prova de fé que eu já ouvi até hoje. E se Jesus voltar agora, você está com a sua mochila preparada? Isso que a gente tem feito nos PEPs, a gente tem ajudado as crianças a entenderem que elas precisam estar preparadas também para quando Jesus voltar. Elas precisam ter Jesus nos seus corações. E essas crianças nos ensinam também a confiar em Deus e a depender de Deus. Que essa história que me ajudou tanto possa ajudar você também a entender que a gente tem que investir na vida das crianças, que nós temos que falar de Jesus para as crianças e temos que ensinar a palavra de Deus para as crianças, para assim transformar o mundo de várias crianças com a alegria que só Jesus pode nos dar. Viver pra mim é Cristo.
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Amém, queridos. Que testemunho fantástico, né? Que testemunho maravilhoso, que nos mostra duas coisas, né? O alcance da palavra de Deus, ele está acessível a todos, né? Aquela criança deixa para nós um testemunho maravilhoso, testemunho realmente fantástico de como é viver essa expectativa, né? De se encontrar com o nosso Deus, de estar preparado para quando Jesus voltar. Por isso que o trabalho missionário, a obra de Deus, ela não pode parar, porque nós precisamos continuar levando essa mensagem de esperança. E nós estaremos nesse momento fazendo um momento de oração pelos missionários do continente americano. Essa nossa irmã trabalha aqui no PEP Américas, e nós estaremos orando então pelos missionários do continente americano. Já oramos pelos missionários na Europa, nós já oramos pelos missionários na África, já oramos pelos missionários na Ásia e Oceania, e hoje então estaremos orando agora pelos missionários que estão no continente americano, fazendo a obra de Deus, levando essa mensagem de esperança e de salvação a todos. Então fecha agora os seus olhos, vamos orar então colocando aqui os missionários, né, diante da presença do nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de novamente entrar na Tua santa presença. Queremos te pedir, ó Deus, nesse momento em especial, pelos missionários, ó Deus. Os missionários, ó Deus, do continente americano. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem desamparado os teus filhos. Muito obrigado porque testemunhos como esse que nós acabamos de ouvir nos motivam a continuar, ó Deus, seguindo em frente, a levar, ó Deus, a mensagem de salvação a todos os povos, de todas as nações e de todas as idades. Ó Deus, como é maravilhoso ouvir e aprender aquilo que nós acabamos de ouvir e aprender. Como é fantástico ver como o Senhor tem cuidado, ó Deus, dos seus filhos, tem dado-nos, ó Deus, a oportunidade de pensar, ó Deus, na alegria que é estar na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, agora te oro especificamente por cada missionário do continente americano, Deus. Muito obrigado porque os Teus filhos têm deixado para trás a geral. Que o Senhor nessa hora abençoe cada família missionária. Que o Senhor nesse momento, ó Deus, esteja visitando cada um dos Teus filhos, suprindo, Senhor, cada necessidade, Pai. É tempo de desafio, tempo de crise, mas nós continuamos, ó Deus, confiando no Teu poder sustentador, no Teu poder, ó Deus, que nos guarda, nos livra e nos, ó Deus, abençoa a cada dia. Então, vá de encontro nesse momento a cada missionário, cada família missionária que está no campo, fazendo, ó Deus, o Teu ID. Nós assim te agradecemos por essas vidas e rogamos, ó Deus, em favor deles, as Tuas bênçãos, os Teus cuidados, orando assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Nesse momento vamos cantar canções de adoração. Duas músicas. A primeira é Pai, abre o meu coração. E a segunda é o hino 543 do Inário para o Culto Cristão, Eu Aceito o Desafio. Canções missionárias que nos convidam, né, a de fato colocar as nossas vidas a serviço do Senhor, né, colocar as nossas vidas à disposição do reino de Deus. Vamos adorar então ao Senhor com essas duas canções nesse momento. Pai, abre o meu coração e eu aceito o desafio. Vamos adorar ao Pai. Pai, abre o meu coração. Pelas almas paixão.
543 do HCC, eu aceito o desafio. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pedi por obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, de palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre bom. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia nos campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Aleluia, que o Senhor possa abrir o nosso coração e que nós também possamos aceitar esse desafio, né? De ir aos campos ou de pelo menos abençoar aqueles que estão nos campos. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dessas canções tão maravilhosas. Nesse momento eu quero passar a palavra para o nosso líder, né, de evangelismo e missões, nosso irmão Wendel. Ele quer trazer uma palavra à igreja, quer trazer uma palavra a cada um de nós nesse momento. E eu quero te pedir que você preste bastante atenção, né, na palavra do nosso irmão Wendel nessa hora, que ele quer trazer uma mensagem a cada um de nós. Queridos, boa noite, tudo bem? A gente vem conversando há bastante tempo, Maria, Néia, eu, sobre o que iríamos fazer para missões mundiais esse ano. Muitas coisas a gente planejou, mas devido a essa pandemia toda aí, né? Muitas coisas na nossa igreja nós fizemos diferente. É uma situação bem atípica daquilo que a gente está acostumado. Reunião com os embaixadores online, culto online e nossos momentos missionários também online. E esse ano nós tivemos um desafio muito grande, que era de contribuir para missões mundiais. O que iríamos fazer? O pastor pensou em fazer alguns cultos missionários, né? Ele nos trazendo palavras edificantes para nós, como vocês bem viram. E dentro desse desafio, o nosso grande desafio foi a nossa oferta para missões mundiais. E esse ano ficou estipulado em R$ 1.200. E eu quero dar uma notícia muito alegre, muito contente, que está no meu coração, que nós ultrapassamos o nosso alvo. Glória a Deus, né? E até agora
até o presente momento, nós temos R$ 1.255. A nossa campanha vai terminar hoje pela manhã. Só a nossa campanha. Nós vamos dar uma oportunidade para aqueles que não estavam preparados, para aqueles que ainda querem contribuir, até domingo que vem, para você estar contribuindo para missões mundiais. A gente viu que o nosso tema era um tema bem legal. Faça a terra se alegrar com o amor de Jesus. Então nós vamos ter a oportunidade de continuar fazendo a terra se alegrar, enviando nossa oferta de missões para os missionários que estão no campo. Então, eu gostaria de agradecer você, membro da Primeira Igreja Batista Parque Independência, pela sua disponibilidade em orar por missões, em ofertar por missões, e aqueles que já foram ao campo missionário e sabem da realidade que eles passam lá. Mas em todas essas coisas, nós fomos mais do que vencedores. Mais uma campanha que nós vamos estar tendo a oportunidade de ultrapassar o nosso alvo. E eu já gostaria que os irmãos estivessem orando por missões nacionais em setembro, porque eu creio que logo, logo, essa pandemia toda vai passar e nós vamos estar bem juntos para fazer nossos festivais de pastel, fazer nossos almoços, né? Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Então eu gostaria de te agradecer ao pastor pela iniciativa de fazer o nosso culto missionário online também. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, toda a sua família. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja. E vamos seguir em frente. A igreja não pode parar, tá bom? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, tá bom? Creia sempre numa coisa, tudo isso vai passar. Que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a sua família. Até a próxima campanha. Amém, querido. Você pode dar uma salva de palmas aí, né? Graças a Deus, né? Boas notícias, apesar da crise, apesar das dificuldades, apesar, né, de um tempo onde muitas famílias estão realmente passando por necessidades, um impacto econômico, mas nós, pela graça de Deus, conseguimos até o momento ultrapassar já o nosso alvo, que era de 1.200, e até o momento está confirmado R$ 1.255, né? O Wendel falou domingo que vem, mas eu quero estender um pouquinho mais. Você terá até o final desse mês de maio para enviar a sua oferta, ou através do dízimo delivery, que nós estaremos marcando uma data aí que será formada pelo nosso administrador, nosso irmão Fábio, ou através daqueles que têm feito a transferência bancária quando enviar o comprovante, né, para a nossa tesouraria sinalizar do valor total, né, transferido, quanto é dízimo, quanto é oferta para missões ou outro tipo de oferta, né? Então você pode continuar contribuindo até o final desse mês de maio, né, dessa forma. E louvamos a Deus então por isso, porque embora possa ser um recurso pequeno, né, mas nós conseguimos alcançar, ultrapassar, e tenho certeza que vai servir para abençoar vidas de famílias que estão no campo missionário, que contam com essa nossa liberalidade, com a nossa contribuição. Deus então continue abençoando a nossa igreja, mais uma campanha onde nós conseguimos ultrapassar, né, o alvo estabelecido para a honra e glória do nosso Deus, que Ele continue abençoando o nosso ministério de evangelismo, né, missões e ação social, na pessoa do Wendel, nosso líder, e dos demais irmãos que têm contribuído nessa área, e que nós possamos continuar avançando aí para a honra e glória do Senhor. Eu quero também, nesse momento de agradecimento e avisos, aproveitar para compartilhar com vocês mais um desafio que nós estaremos iniciando aí, provavelmente no início de junho, né? Graças a Deus, os líderes têm feito alguns movimentos, temos tido pequenos grupos online, embaixadores do Rei,
ministério de intercessão, os adolescentes, né? Os jovens já tiveram também algumas rodas de conversa. Nós estamos pensando alguma coisa para os homens em breve. Creio que as mulheres também, de alguma forma, devem estar pensando em alguma coisa, enquanto a gente não normaliza. Mas eu quero fazer um desafio especial agora para os casais. Nós estamos com inscrições abertas para o nosso pequeno grupo de casais online, né? Eu não sei se quem não é da igreja pode participar, eu creio que sim, né? No Facebook, não sei se está aí no Facebook, mas se não tiver, depois nós estaremos colocando as informações a respeito desse pequeno grupo para os casais. O tema será Mantendo acesa a chama do casamento em tempo de crise. As famílias têm sido afetadas pela crise de diversas formas. Os casais têm sido afetados nessa pandemia também de diversas formas. Para os irmãos terem uma ideia, o número de divórcios aumentou muito depois do início da pandemia, a ponto de a Rússia, o país Rússia, né, proibir divórcio nesse período da pandemia, tendo visto o aumento tão grande de divórcio. Então nós queremos trazer para você 4 encontros apenas, né, às quintas-feiras de 20 às 21h30, onde nós teremos de 3 a 4 grupos com 5 a 6 casais debatendo sobre esse tema. Temos um material já preparado para isso e quero te convidar a estar conosco nesse grupo. Você que é casado, independente do tempo de casamento que você tenha, vem estar conosco. Eu tenho certeza que será uma bênção. A minha expectativa é que 3 grupos sejam pouco, né? Seja pouco, que nós temos que multiplicar isso por mais grupos ou fazer novas turmas. Essa é a minha expectativa e a minha esperança. Eu tenho certeza que serão 4 encontros que vão te ajudar muito a pensar na perspectiva do casamento e como manter essa chama do casamento acesa mesmo em tempo de pandemia. Temos vivido aí esse tempo de desafio e eu tenho certeza que será uma bênção. Você fará sua inscrição como? Fazendo contato, né, com o nosso irmão Israel e nossa irmã Simone, mandando mensagem para eles, desejando, então, sinalizando que o casal, tem que ser o casal, deseja participar desses pequenos grupos, tá bom? Nós estaremos com as inscrições abertas aí mais uma semana e meia, para que no final de maio nós possamos fazer um encontro geral, uma live geral, com uma palavra provavelmente do pastor, abrindo esse encontro, e logo na sequência nós teremos aí os pequenos grupos, onde cada um de nós teremos a oportunidade de crescer juntos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o nosso Ministério da Família por essa iniciativa e que juntos possamos crescer também dessa forma, com novas ferramentas que Deus tem colocado à disposição de cada um de nós. Não perca essa oportunidade. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida enquanto pessoa e para o seu casamento. São 4 estudos que certamente falarão muito ao seu coração. Eu quero nesse momento então trazer a nossa reflexão, a nossa mensagem dessa manhã, e quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, onde leremos de 26 a 28. Atos dos Apóstolos 14, de 26 a 28. Vá abrindo aí sua Bíblia. Atos 14, de 26 a 28. Vou fazer uma leitura alternada? Isso aqui é meio complicado, vamos fazer a leitura alternada, né? Eu vou ler o 26, os irmãos vão ler aí na sua casa o 27, vamos ler juntos o 28. Diz assim a palavra de Deus, Atos 14, de 26 a 28. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Os irmãos, verso 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Verso 28, nós todos juntos. E ali ficaram muito tempo com os discípulos. Estamos encerrando a campanha de missões mundiais nessa manhã, e eu quero pensar no seguinte tema para a nossa reflexão: o poder de uma igreja
missionária. Pode falar junto comigo? O poder de uma igreja missionária. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz, e te pedimos que o Senhor esteja aplicando em cada coração nessa hora. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em missões na Bíblia, o primeiro nome que vem à nossa mente, sem dúvida alguma, é o nome do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é e certamente foi, né, o maior missionário que já existiu. Não só pelos resultados alcançados, mas por tudo aquilo que Paulo precisou enfrentar para pregar o Evangelho. Já imaginou, irmãos? Estava até assistindo um filme na sexta-feira, exatamente sobre a vida do apóstolo Paulo, e Paulo, nas suas viagens missionárias, alcançou praticamente todo o mundo antigo conhecido. Paulo percorreu cerca de 16 mil quilômetros, num tempo em que, quando nós olhamos para os meios de transporte, os recursos necessários, a comunicação era totalmente diferente, né, dos dias em que nós vivemos. Paulo precisou enfrentar dificuldades extremas para propagar o Evangelho, né, quase que na totalidade do Império Romano, fundar a igreja, mudar a vida de tantas pessoas. E como é que Paulo conseguiu, né, realizar todos esses grandes feitos? A primeira coisa que eu entendo é que ele conseguiu realizar isso porque ele entendeu na sua própria vida o valor do chamado do Senhor para a sua vida. E diante do valor do chamado de Deus para a sua vida, para levar a mensagem, para ser aquele vaso, né, chamado e escolhido pelo Senhor, conforme o texto lá de Atos 9 nos mostra, no caminho para Damasco, quando ele se encontra com Jesus, ele tem então a sua vida transformada e dali por diante ele então emprega todos os seus recursos, todo o seu intelecto, toda a sua vida para levar adiante aquele chamado específico. Mas uma segunda coisa que me chama a atenção é que Paulo só conseguiu realizar isso tudo, além de entender esse chamado específico, porque ele teve por trás igrejas que os sustentaram, irmãos e pessoas que o levaram nos braços em alguns momentos, levaram adiante para que ele pudesse alcançar esses resultados não sozinho. E uma dessas igrejas que deram talvez o maior suporte a Paulo na sua caminhada foi a igreja chamada Igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, semelhante às igrejas primitivas do século I, era uma igreja que tinha uma marca muito interessante. Era uma igreja fora de Jerusalém, era uma igreja gentílica, ou seja, formada por não-judeus, e que tinha, né, uma visão muito própria da necessidade de levar a mensagem do Evangelho de Jesus aos povos conhecidos da sua época. Quando nós olhamos para o capítulo 13 de Atos, por exemplo, vamos perceber que é um verdadeiro divisor de águas, porque a partir dali nós percebemos que a igreja, então, que estava em transição, primeiro entre os judeus, como o livro de Atos nos mostra, não é isso? Os capítulos iniciais de Atos mostram uma igreja entre os judeus. Depois mostra uma igreja em transição. Até que aqui, a partir do capítulo 13, nós percebemos então uma igreja avançando para levar a mensagem aos gentios. E aquela igreja então serviu como a base missionária do apóstolo Paulo. A igreja de Antioquia foi a igreja que esteve presente sustentando Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Todas as 3 viagens missionárias de Paulo, você pode ler depois com calma aí o livro de Atos, começaram em Antioquia e terminaram em Antioquia. Todas as 3. Paulo saiu daquela igreja e voltou para dar o relatório àquela igreja. Então aquela igreja era uma igreja que tinha essa visão. Uma igreja que tinha o entendimento de que ser igreja é muito mais do que estar entre 4 paredes. De que ser igreja é se preocupar de levar uma mensagem de salvação àqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão carentes e necessitados da mensagem de salvação do Senhor. O nosso texto base, Atos 14, 26 a 27, fala do final da primeira viagem missionária de Paulo. Você pode pegar lá Atos 13, 1
até Atos 14, 28, é o relato de toda a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo estava voltando, então, àquela igreja. Paulo estava voltando àquela igreja para falar, para explicar, para passar um relatório de tudo aquilo que ele havia vivido. E aí, esse texto destaca para nós algumas verdades de uma igreja, né, do poder que uma igreja missionária tem. Algumas verdades sobre algumas marcas de que uma igreja missionária precisa ter na sua caminhada e que nos inspira até hoje. Porque, na verdade, a essência daquilo que Antioquia fez na vida de Paulo, precisamos hoje também fazer na vida dos missionários, para levar, né, transformar o mundo, como é o nosso tema desse ano, da campanha de missões mundiais, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Quais são, então, o que nós podemos destacar aqui de verdade sobre o poder de uma igreja missionária que nos convida, né, a colocar em prática também isso em nossos dias? Primeira coisa, dá no verso 26. Olha aí no verso 26 do texto que lemos. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Uma igreja missionária, então, irmãos, é uma igreja preocupada em compartilhar a graça de Deus. Grave isso no seu coração. Primeira verdade, né, sobre o poder de uma igreja missionária é que uma igreja missionária é uma igreja preocupada em compartilhar a graça de Deus. Essa é uma motivação muito importante que a igreja de Cristo precisa sempre ter. A visão de compartilhar a graça de Deus. O texto fala que eles foram recomendados à graça de Deus, e é interessante, para levar a graça. Porque a graça de Deus estava com eles. Eles haviam sido separados pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquela obra. E eles precisavam, então, levar essa graça adiante para que tudo aquilo que eles viveram na sua vida pudessem também levar às pessoas que estivessem na sua jornada missionária. E o que é graça? Nós sabemos isso na ponta da língua, né? Graça é um favor imerecido. Graça é algo que é dado de bom grado. Graça é algo que você recebe de graça. Graça é algo que você recebe, que alguém recebe não porque merece, mas pela generosidade de uma outra pessoa. E aí, por que a graça é tão importante? Por que a igreja precisa estar preocupada em compartilhar a graça de Deus? Porque a graça, ela é o meio que Deus estabeleceu para nos salvar. A graça, ela é salvadora. Lá em Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: Deus nos ofereceu a salvação da graça, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E Paulo também, falando lá em Tito 2, 11 e 13, ele complementa essa ideia, dizendo o seguinte, Tito 2, de 11 a 13, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a compreensão de que a graça de Deus ela precisa estar presente para nos salvar e, ao mesmo tempo, é necessária para mudar a nossa vida. Paulo mostra exatamente isso, que a graça de Deus ela é salvadora e que, através dessa graça, nós mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos o nosso coração, mudamos a nossa perspectiva com relação até o nosso futuro, quando ficamos dependentes, aguardando, na expectativa da gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Missões, então, é se preocupar em compartilhar a graça de Deus. E como as pessoas precisam dessa compreensão, né? Porque às vezes parece que
na nossa relação com Deus, nós podemos de alguma forma barganhar algumas coisas com Deus, como nós já ouvimos e percebemos em algumas direções teológicas. Não existe barganha. O que Deus nos dá pela graça. O que nós precisamos é ter fé para receber essa graça em nossas vidas e, através dessa graça, termos liberdade e não ficarmos aprisionados, né, a um sistema de ritos, a um sistema de mecanismos de alcançar graça por meio da obra. Não é nada disso que Deus mostra na sua palavra. As pessoas precisam entender que a graça nos dá liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso é pela graça, não é por mérito pessoal, não é por obra, é pela graça salvadora de Jesus Cristo. A graça, então, tira as pessoas da escravidão, que as conduz ao centro e as conduz ao centro da vontade de viver aquilo que Deus tem no seu coração para a vida de cada um de nós. Uma igreja, então, missionária é uma igreja que está preocupada em compartilhar a graça de Deus. É uma igreja que está orando pelos missionários, é uma igreja que está sustentando os missionários, porque entende que essa graça salvadora de Deus precisa alcançar pessoas, né, que hoje estão escravizadas por sentimentos, por visões equivocadas da maneira como Deus quer se relacionar com cada um de nós. Aquela igreja, então, deixa para nós a primeira lição exatamente isso. Paulo foi recomendado pela graça para pregar e levar a graça às pessoas. O poder de uma igreja missionária está, em primeiro lugar, exatamente nessa preocupação em compartilhar a graça de Deus a todas as pessoas. A segunda coisa que o texto nos mostra está no verso 27, parte A, quando ele diz assim: chegando ali, reuniram a igreja. Então, uma igreja missionária que quer viver esse poder de levar essa missão é uma igreja unida num propósito de conhecer a realidade que os cerca e de fazer, né, a diferença. É interessante que quando Paulo chega, eles estavam ali aguardando, certamente, ansiosamente, né, pelo relatório de Paulo, mas percebemos que quando ele chega ali, a parte 27, a parte A desse versículo 27, diz que quando Paulo chega, a primeira coisa que ele faz é reunir a igreja. E é interessante, porque essa palavra aqui, esse verbo reunir, tem alguns significados muito interessantes no grego. Na verdade, não é apenas um encontro, é, na verdade, um desejo de se juntar, de se encontrar, né, com objetivos específicos. Então percebemos que quando Paulo chega ali, era uma marca daquela igreja a sua união, a sua vontade de estar reunida, de estar unida num propósito, de conhecer a realidade daquilo que está à sua volta e de fazer a diferença. Aqueles irmãos queriam ouvir tudo que Paulo havia vivido. Houve ali então uma grande mobilização. Eles estavam ali juntos para, naquele mesmo sentimento, estarem unidos, percebendo tudo aquilo que Deus havia feito através da vida de Paulo, né, na sua viagem. Então essa é uma outra marca importante que uma igreja missionária precisa ter e compreender como algo poderoso na sua jornada, que é a união. A união de viver esse desejo, né, de conhecer a realidade que cerca e de fazer a diferença. A igreja que não está unida nesse propósito, ela perde muito. E nós percebemos que havia ali naquele contexto exatamente esse desejo de estarem unidos. Paulo, ao chegar ali, causa um movimento naquela igreja, um movimento de unidade, um movimento de estarem juntos. E isso é ser igreja. A igreja só avança, tanto nos propósitos missionários como em qualquer outro propósito, quando há união. Porque quando há união, Jesus está presente. Lá em Mateus capítulo 18, verso 20, diz o quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Só que tem uma coisa que às vezes nós não nos atentamos, que é ler o versículo 19. Nós lemos só essa parte. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali presente. Tá, mas dá uma lida no verso 19. O verso 19 diz assim: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio dele.
Então Jesus deixa claro no verso 19 o seguinte: é necessário que haja unidade, é necessário que haja convergência, é necessário que haja um mesmo pensamento, uma concordância. Quando há isso, aí ele está presente. Não é simplesmente dizer estamos aqui reunidos no nome de Jesus, mas com os nossos corações divididos, com a nossa mente dividida, com o nosso pensamento dividido, com o nosso direcionamento dividido. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no mesmo pensamento, concordando, unido, ali ele se faz presente. Percebemos então exatamente nisso. Quando esse verbo reunir está presente aqui, mostra que quando Paulo chega ali, há um movimento grande naquela igreja. Aquela igreja estava unida no mesmo propósito. Aqueles irmãos estavam enganjados no mesmo propósito. O poder de uma igreja missionária acontece quando ela está unida nesse mesmo propósito. A nossa campanha de missões, de maneira formal, ela está terminando hoje. Mas a nossa unidade em relação à obra missionária, ela deve ser uma marca distintiva da nossa igreja. Ela precisa continuar acontecendo de forma constante. Porque assim, se assim agirmos, Deus estará presente, né, no nosso meio enquanto igreja, e nós estaremos vivendo aquilo que está lá em Mateus 18, 19 e 20. Se concordarmos, se tivermos unidade, se tivermos a convicção de que estamos caminhando na mesma direção, e aí onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus vai estar no meio desse povo, Jesus vai estar presente no meio dessa igreja. Alguém disse certa vez, irmãos, que não interessa o tamanho do desafio. O que importa é a grandeza da união. Aquela igreja então estava vivendo isso. Aqueles irmãos estavam interessados, estavam unidos em observar, de conhecer tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta para fazer a diferença. Um grande comentarista disse que aquele foi o primeiro encontro missionário da história. Quando Paulo chega naquela igreja e todo mundo, né, se reúne ali para ouvir todas as experiências, para entender tudo aquilo que estava acontecendo, para se certificar daquilo que estava acontecendo à volta daquela igreja, à volta daquela comunidade e como eles estavam fazendo a diferença. O poder de uma igreja, então, missionária, passa exatamente por esse entendimento. O poder de uma igreja missionária acontece quando uma igreja se entende missionária e entende que precisa estar unida num propósito de conhecer a realidade à sua volta e de compartilhar a palavra de Deus, fazendo a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Eles estavam ali unidos, né? E houve um grande movimento quando Paulo então retorna ali da sua primeira viagem missionária naquela igreja. Mas o terceira e última marca aí sobre o poder de uma igreja missionária é que uma igreja missionária ela precisa estar enganjada e envolvida com a missão. Lá no verso 27 e 28, 27 parte B, 28, diz assim: relataram tudo o que tinham feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios, e ali ficaram muito tempo com os discípulos. A terceira verdade presente aqui nesse texto é exatamente isso. Uma igreja missionária ela é enganjada com a missão, né? A viagem missionária de Paulo durou 3 anos. Ele foi acompanhado de Barnabé, melhor dizendo, de Marcos, percorreu a ilha do Chipre, depois foi para diversos outros locais ali na região da Turquia, da Ásia Menor, até que voltasse a Antioquia. É interessante que em cada cidade, cada parada que Paulo fez com seus discípulos, ele precisou enfrentar desafios. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Pafos, Paulo enfrentou a oposição do próprio inimigo. O inimigo estava lá, né, naquela cidade para confrontá-lo. Em Perga, na Panfilha, ele perdeu o apoio de pessoas que estavam com ele. Na Antioquia de Psídia, ele enfrentou inveja e perseguição. Em Icônia, ele enfrentou conspiração. Em Listra, ele enfrentou violência e superstição. E mesmo sabendo de tudo isso, a gente percebe que eles não pararam. Por que eles não pararam? Porque eles sabiam que eles tinham uma missão. Eles sabiam que eles estavam representando uma igreja. Eles sabiam que estavam representando um reino.
E diante daquela missão, eles estavam enganjados, envolvidos e indo adiante, então, na sua trajetória. O relato de Paulo e Barnabé e dos seus companheiros de viagem estava demonstrando àquela igreja o valor de uma igreja que está enganjada na missão de fazer a obra de Deus, na missão de pregar, né, o Evangelho. Eles estavam relatando ali e estavam demonstrando que, ao retornar, como Deus foi abrindo a porta da fé perante os gentios, e através dali, quantas pessoas foram transformadas e modificadas, né, pela presença do Evangelho na vida de cada um deles. Eles estavam ali, na verdade, demonstrando àquela igreja que eles estavam cumprindo aquela missão determinada por Jesus. Mateus 18, de 28, 18 a 20, diz o quê? E Jesus aproximou-se deles e disse, Mateus 28, 18 a 20, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os confins da terra. Eles estavam ouvindo o primeiro relatório da viagem missionária e fico imaginando a alegria de cada um deles. Deus havia aberto ali a porta dos gentios. A porta da fé foi aberta, né? Paulo usa em diversos momentos das suas epístolas essa expressão, porque está mostrando que a igreja estava em missão, né? Porque existe uma missão específica para a igreja? Existe. Aquilo que Jesus nos fala lá em Mateus 28, 18 a 20, que nós acabamos de ler, né? E a igreja que se entende como uma igreja missionária precisa entender que tem essa missão, a missão de levar o Evangelho. Então eles estavam ali ouvindo o relatório de tudo aquilo que eles haviam comissionado Paulo a fazer. E é interessante que a nossa declaração doutrinária, né, da Convenção Batista Brasileira, no item 13, Evangelismo e Missões, mostra para nós, então, a dimensão dessa missão. Quando ele diz assim, a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. Primeiro, é dever de todo discípulo de Jesus e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações. Cabendo às igrejas batizá-los e a observar todas as coisas que Jesus ordenou. Segundo, a responsabilidade de evangelização estende-se até os confins da terra. E por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Uma igreja missionária, então, é uma igreja que está enganjada, envolvida com essa missão, com a missão que Jesus deixou para nós. Temos outras dimensões da missão dentro do contexto da igreja, que passa por ação social, que passa por adoração, que passa pelo cuidado mútuo, mas a missão de propagar o Evangelho precisa estar presente no coração, né, de uma igreja missionária, de uma igreja que quer colocar esse poder da ação de Deus à disposição das pessoas, né, ao seu redor. Aquela igreja, então, coloca para nós, então, mais essa marca, mais essa verdade, não é isso? Uma igreja, então, missionária, que coloca em prática esse poder missionário, é uma igreja enganjada, envolvida com a missão. Alguém disse certa vez que se você quiser fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se você quiser fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se você quiser fazer alguma coisa para durar uma eternidade, plante igrejas. A conclusão, irmãos, é que possamos compreender o poder que uma igreja missionária tem. Aquela igreja, de fato, era uma igreja missionária. E através de tudo aquilo que ela fez na vida de Paulo e na ação missionária do seu tempo, mudou completamente a história do cristianismo e a história de todos aqueles que de lá até aqui foram alcançados por essa mensagem. Uma igreja missionária, então, uma igreja preocupada em compartilhar a graça de Deus, é uma igreja unida num propósito de conhecer a realidade de que os cerca, né, e fazer a diferença, uma igreja enganjada com a missão. A minha oração nessa manhã,
quando terminamos essa nossa campanha, é que a campanha se encerra hoje. Mas a essência de sermos uma igreja missionária continue presente em nossos corações. A minha oração é que o Senhor Jesus, nos mostre, através do exemplo daquela igreja em Antioquia, como é importante termos essas marcas, essas características, e que nós possamos, da mesma forma, exercer na vida de tantos outros contemporâneos nossos o mesmo poder e ação que a igreja em Antioquia exerceu na vida das pessoas do seu tempo. Que possamos exercer e colocar em prática esse poder de sermos uma igreja missionária, que faz e que causa transformação, ao redor das pessoas que estão ao nosso alcance, e que possamos então, através do nosso engajamento, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Amém, querido? Que Deus possa ter abençoado a tua vida, que Deus possa ter falado ao teu coração, que você possa olhar por essa igreja, nesse texto que lemos, e o teu coração arder, de alegria, de desejo, de vontade, de abraçar, essa causa missionária, de abraçar esse envolvimento, de entender o valor do poder que uma igreja missionária tem, e que assim nós possamos, juntos, avançar neste propósito. Que Deus abençoe o teu coração, aquele coraçãozinho de sempre, aquele like, e que essa mensagem possa ter falado ao teu coração profundamente nessa manhã. Eu quero orar por você, quero orar pelas nossas vidas, quero orar pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a sermos uma igreja que entende o valor desse poder, de ser uma igreja engajada, envolvida com missões. Feche seus olhos, nós vamos orar e falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por aquilo que nós aprendemos ou relembramos, ó Deus, nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque à luz daquilo que vimos, como é importante para nós olharmos para os grandes exemplos do passado, para que nos ajude a sermos melhores no presente e a sua obra possa avançar no futuro, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquela igreja e entender o poder que uma igreja missionária tem. Aquela igreja mudou, Deus, a vida das pessoas que estavam ali ao seu alcance. Ela sustentou os nossos missionários, os primeiros missionários. Ela fez toda a diferença. Então nos ajude, ó Deus, a ter esse mesmo sentimento de entender que uma igreja missionária é aquela que compartilha a graça de Deus. De entender que uma igreja missionária é uma igreja unida num propósito, ó Deus, de conhecer a realidade que nos cerca e de fazer a diferença. Uma igreja missionária é aquela que está envolvida, enganjada na missão. Nessa missão, ó Deus, que é levar a tua mensagem salvadora a todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe a nossa junta de missões mundiais, na pessoa do pastor João Marcos, cada funcionário, cada querido que faz parte, cada irmão que faz parte do corpo administrativo da nossa junta, em especial, cada missionário que nesse momento estão em diversas partes do mundo, cumprindo o seu id e o seu querer. Que possamos, ó Deus, encontrar em cada igreja aqui marcas, ó Deus, semelhantes a essa que nós acabamos de observar presente na igreja de Antioquia, para que a obra missionária continue avançando, ó Deus, nesse mundo. Porque as pessoas carecem da tua graça, da graça salvadora, da graça libertadora, da graça transformadora que vem do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela minha igreja. Muito obrigado pela primeira Igreja Batista Parque Independência, pelo engajamento com a obra missionária, pelo desejo, ó Deus, de cumprir o seu id, orando, contribuindo e indo. E que o Senhor esteja nos sustentando e que nós possamos continuar, ó Deus, a olharmos para nós, entendendo que nós somos essa igreja missionária, que possui essas marcas, essas características, esse poder dado pelo Senhor, ó Pai, para que juntos
possamos prosseguir nesse propósito de levar a Tua mensagem ou auxiliar aqueles que estão levando, ó Deus, em todas as partes desse mundo. Nos dá, ó Deus, um restante de dia abençoado na Tua presença e continue cuidando de nós. Que o ardor, que o desejo de fazer a Tua obra missionária não se encerre hoje com essa campanha, mas que seja algo presente em nossas vidas diariamente. Assim nós oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus tenha abençoado a tua vida poderosamente e continuemos, né, buscando entender esse poder e vivendo esse poder em nossas vidas para sermos a cada dia uma igreja missionária que faz a diferença. Eu quero te convidar para estar conosco à noite. No dia 15 de maio, agora, nós tivemos foi celebrado o Dia Internacional da Família, né? E embora esse mês de maio a gente não vai ter o mês da família ainda na sua plenitude, porque nós combinamos com o Ministério da Família que faremos o mês da família completo, né, como nós estamos acostumados, quando voltarmos, né, às nossas atividades, mas nós estaremos tendo ao longo desse mês de maio alguns momentos com participações das famílias, intercessão, poesia, canções, né, mensagens. Então hoje à noite eu quero te convidar para um culto especial da família. No dia 15 agora, eu comecei a falar e parei, né? Foi comemorado o Dia Internacional da Família. E hoje à noite, então, nós queremos te convidar para esse culto especial. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu tenho certeza que vai falar muito à sua família. O tema da mensagem de hoje à noite é: quando uma família precisa de cura. Não vou falar o texto, vou deixar o texto para mais tarde, para você ficar curioso. Mas vem estar conosco. Convide seu marido, convide a sua esposa, convide os seus filhos, convide as pessoas que moram na sua casa. Vamos todos ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Além da palavra, teremos as participações especiais, os momentos de adoração, momentos de intercessão. Será um culto abençoado e abençoador, eu creio nisso, no nome de Jesus. Então eu quero te convidar para que juntos possamos estar de volta aqui às 19 horas para mais um culto de louvor e adoração, esse culto especial da família que estaremos celebrando hoje à noite. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um domingo de bênçãos e de paz e até mais tarde, às 19 horas em ponto, começando aí o nosso culto. Tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua família. Vamos estar encerrando esse culto ouvindo mais uma vez a nossa canção, né? Clipe da nossa campanha de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus e que juntos possamos ter sempre isso no nosso coração. Um domingo de bênçãos e de paz e até mais tarde, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar